bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. A Sandra, então, está no seu período de descanso merecido aí, É Felipe? isso, a Sandra embarcou para as Ilhas Virgens e volta Olha só, eu achei. daqui. Ainda bem que foi para Brasil e não foi para Caimã, né, É, Felipe? pois é. Ir para paraíso fiscal não é uma boa Paraíso ideia. fiscal, nessa altura do campeonato, não é legal, não. Não mesmo. Ô Bruno, hoje nós conversamos aqui no CBN Campinas com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Veículos, Engenharia Automotiva, o Marcos Vinícius Uhum. Aguiar, falando sobre a decisão do Conselho Nacional de Política Energética em aumentar de 30 para 32 percentual de etanol anidro na gasolina. E aí muitos ouvintes mandaram mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, no 991869070, reclamando, né, de que isso pode prejudicar os veículos e querendo entender qual que é o argumento do governo. O governo diz que é para tentar segurar o preço da gasolina, levando em conta Sim. tudo que está acontecendo lá fora, né? O governo diz que a ideia é segurar o preço da gasolina. Concordo com essa lógica, né? Vamos dizer assim, de tentar segurar o preço da gasolina. Mas acho que a maneira como você está tentando fazer para segurar esse preço da gasolina, não sei se é a mais inteligente possível, não, viu, ô Uhum. Felipe Pereira? Porque vamos pensar assim, ó. O álcool também, como uma commodity, ele está sempre variando em função também das relações do mercado. Além de você ter essa maior concentração, em termos práticos, né, você também vai estar estimulando as pessoas a pensarem em fazer uma avaliação de consumo, do tipo, eu vou colocar a gasolina, agora sabendo que tem um percentual ainda maior de álcool, que provavelmente pode ser que dê um desempenho menor, né, no carro, ou seja, no final das contas, o consumo da gasolina já não vai estar valendo mais tanto assim. Então você pode Uhum. gerar, inclusive, um estímulo para que as pessoas possam utilizar ainda mais álcool do que vem utilizando a gasolina. E então isso acho que de maneira geral pode pressionar, inclusive, a que o próprio preço do álcool possa vir a variar lá na frente. Aí esse argumento cairia facilmente por terra como um todo, né? Nós sabemos que a pressão sobre os combustíveis ela é muito forte. Obviamente que todo governante aí não tem a ver com o Lula que está hoje na presidência. Vamos Uhum. lembrar que lá atrás o Bolsonaro fez um movimento muito parecido quando começou a pressionar para que o ICMS não fosse cobrado. Isso foi amplamente criticado pela oposição do PT, enfim, toda a esquerda de maneira geral à época, chamando atenção e dizendo que estava fazendo política pública à custa dos outros, que esse problema ia estourar lá na frente. Mas o fato concreto que ninguém quer comentar, Felipe, é o seguinte: quando você tem um mandatário a nível nacional à frente ali, né, das decisões do poder e que tem que lidar, principalmente no ano eleitoral, com o fator do combustível, que é algo que pega diretamente em todos, porque todos nós precisamos nos deslocar, então pega para o motorista de Exatamente. aplicativo, pega para aquele que faz o frete, pega para quem faz o transporte lá com a sua motocicleta, pega inclusive para quem tem que pegar o ônibus no dia a dia. Então acho que quem está à frente disso sempre quer ter algum tipo de argumento ou vender uma narrativa de que vai conseguir segurar mais o preço, posto que o combustível pressiona demais a inflação e pesa demais ali no bolso diretamente das pessoas, do cidadão, no dia a dia. Então, particularmente, não sei se é a melhor solução, não. Tendo a acreditar, inclusive, que isso pode vir a dar problema a médio e longo prazo, porque aí o preço pode vir a descambar, pressionando cada vez mais o etanol, viu, Felipe? E o Juliano comentando aqui, né? E o compromisso dos usineiros também conta, né? Se o preço do açúcar no mercado Exato. internacional aumenta, vira produção pro açúcar e o mercado interno de combustível literalmente que se lasque, né? Exato, porque na verdade é assim, né? Tem muitos lugares, como por exemplo lugares na Ásia, concorrendo hoje com o etanol brasileiro, né, Uhum. Felipe? O Brasil, ele há muito tempo, justamente por conta dessa variação do preço da commodity, no caso da cana-de-açúcar, que consegue extrair os dois, né? E aí os usineiros, enfim, todas as empresas estão de olho naquilo que vale. O governo pode até, de repente, tentar criar algum estímulo, algo nesse sentido, mas fazer política, considerando ganhos fiscais, né, algum tipo de renúncia, de estímulo fiscal a essa altura do campeonato, está mais do que perigoso, porque as contas governamentais também já estão operando num ritmo e numa dimensão que é extremamente preocupante. Então, eu particularmente não sei, viu, Felipe? Eu tendo a acreditar que é uma solução que está sendo vendida como uma solução eficiente, mas que no frigir dos ovos pode vir a dar problema, sim. E a Andrea comentando aqui que nós estamos no momento da safra, né, do etanol, que seria um grande Sim. momento para que todos nós passássemos a consumir o etanol, né? E eu acho que, inclusive, Felipe, acho que inclusive vai levar, porque as pessoas, né? O cidadão não é bobo, né, gente? Uhum. Às vezes o que eu acho que os políticos fazem também é jogar
com a desinformação das pessoas, ou até mesmo com a distração das pessoas. E não é bem assim, né, Felipe? Vamos ser honestos. Exato. A pessoa vai fazer a conta. Poxa, se com 30% meu carro está rendendo X com a gasolina, aumentando mais 2% ali nessa composição, quanto que isso vai impactar? Porque se diminuir mais ainda e o preço da gasolina se manter, a pessoa já está perdendo no final das contas, né? Então todo mundo vai acabar fazendo conta e vai ver o que vale mais a pena. Exato. E aí a preocupação da pressão sobre o próprio preço do etanol entra de novo no horizonte, ainda mais considerando que é safra, considerando o que é possível ser produzido, que é uma commodity muito valorizada também, dependendo do mercado externo, na questão do açúcar. Então tem bastante pontos aí a serem pensados. Tem esse tarifaço também no horizonte que está preocupando todo mundo, que ainda a gente não tem clareza sobre como vai impactar diretamente no dia a dia. Então tem muito assunto sensível aí que preocupa, obviamente, as pessoas, e com razão, né? E tem uma reportagem no G1, na capa do G1 Nacional hoje, falando que a história de misturar etanol na gasolina não é nova, tá? Não é de agora isso. Isso vem já desde a década de 30 e ganhou força a partir dos anos 70, em resposta à crise internacional do petróleo naquela época. Então vale a pena ver também essa reportagem. Ô Bruno, falando mais da política aqui na nossa cidade, o deputado Carlos Sampaio está defendendo o STF no bloqueio de dinheiro enviado pelas emendas. Marco Guarizo fez uma reportagem, vamos ouvir. O deputado federal Carlos Sampaio, do PSD de Campinas, concedeu uma entrevista à CBN nesta terça-feira. Mesmo fazendo parte da oposição ao governo Lula, o parlamentar defendeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de bloquear mais de 120 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas aos ex-deputados Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha, que atualmente não têm mandato. Para Sampaio, o destino de dinheiro público precisa ser divulgado. A emenda, que é uma coisa que é para você levar recursos e solucionar problemas, num dado momento, independentemente do ativismo ou não do Supremo, quando o ministro Flávio Dino disse: interrompe todas as emendas secretas, dinheiro público, como é que uma emenda pode ser secreta? Como é que você não pode saber para onde ela vai e você não pode saber quem destinou? A hora que vieram me consultar sobre isso, você não acha que é um ativismo do Supremo? Eu falei, que ativismo? O ministro Supremo tem que defender o dinheiro público, é o mínimo. Enquanto forem secretas, tem que interromper todas, independentemente de eu discordar ou não do ministro Flávio Dino. Neste episódio, está correto, é dinheiro público, todo mundo tem o direito e o dever de saber para onde foi e quem mandou. Na polêmica sobre segurança pública, Sampaio se diz favorável à classificação de facções criminosas como grupos terroristas. O deputado afirma não temer intervenções internacionais no Brasil. Mesmo dentro do país, eu não consigo imaginar essa hipótese, a não ser que alguém seja pego em alguma situação que se permita que essa pessoa seja transferida para os Estados Unidos. Mas o que traz de ruim para a nossa soberania um ou outro bandido que tira a vida de milhares de pessoas, comanda uma região de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Se nós não tomamos essa medida e foi tomada por alguém que teve uma capacidade de investigação melhor que a nossa e ele foi transferido para os Estados Unidos, sorte do Brasil. Me desculpe, eu não quero entrar nessa... Ninguém está falando de interferência na soberania nacional no sentido de tirar do Brasil a sua autonomia sobre o que é e o que não é. Sobre as verbas destinadas por ele nos municípios das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, Sampaio informou que todas estão detalhadas no portal da Transparência. De Campinas, Marco Guarizo. E o Bruno Silva conversou hoje na CBN Ribeirão com o Ricardo Salles. Bruno, queria que você... A gente vai trazer amanhã uma reportagem completa com a entrevista, mas queria que você desse uma pincelada nos principais temas e também comentar o que o Carlos Sampaio falou. Legal, vamos lá, Felipe. Primeiro eu vou comentar o do Carlos Sampaio. Na primeira afirmação dele, eu concordo com ele em relação à questão do Supremo Tribunal Federal. Acho que, de fato, o Flávio Dino age corretamente quando avança para poder pedir aquilo que é o básico que nós precisamos, que é transparência em relação às emendas e clareza, inclusive do ponto de vista técnico, legal, de como isso está sendo executado. O Brasil vive hoje, infelizmente, querido ouvinte, uma verdadeira farra dessas emendas, né? Tem muito prefeito que fica de sorriso de orelha a orelha, achando que é um bom negócio, ficar passando chapéu lá, mas particularmente eu acho que a gente está gastando de maneira cada vez mais irracional o orçamento, sem contar que a rastreabilidade desse recurso e a eficiência é um verdadeiro absurdo. Lá atrás, quando começou essa história toda de emenda
da Pix, principalmente, que é aquela que cai direto no caixa da prefeitura, que os prefeitos adoram receber, isso foi uma verdadeira vergonha, né, ao longo do último governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso tomou a proporção e a dimensão que tomou, justamente porque o Poder Executivo foi entregando os anéis para não perder os dedos, né, nessa negociação conflituosa que teve com o Poder Legislativo. E aí eu penso que reequilibrar esse jogo é cada vez mais complicado, e por mais que haja N críticas ao Supremo Tribunal, que eu também não posso me manter, vamos dizer assim, desatento a isso, né? Tem uma série de críticas que fazem sentido, esse ativismo e tudo mais, mas eu penso que nesse aspecto das emendas é preciso disciplinar e frear mesmo. Agora, eu discordo dele na segunda afirmação, viu, Felipe? Eu acho que essa dimensão relacionada a qualquer tipo de intervenção externa, ou essa possibilidade de alçar a condição de grupo terrorista, isso mais bagunça e é mais motivo de questões ideológicas do que efetivamente auxilia em termos políticos do que importa. Como é que você enfrenta o crime organizado? Você tem que asfixiar a questão financeira, isso já está mais do que evidente. Muito do que a gente tem visto de reação, né, inclusive dessas organizações criminosas no Brasil, diz respeito às operações que a Polícia Federal no Brasil vem fazendo, né, como aquela do carbono oculto, que vem ali cada vez mais, estrangulando, sufocando muitas dessas organizações em alguns pontos chaves, mas é óbvio, o crime é organizado, não vamos esquecer dessa segunda palavra, né? Se fosse desorganizado, o Estado já havia desmantelado ele há muito tempo, mas justamente por ser organizado que é mais difícil. E para fechar a questão do Ricardo Salles, de fato, estava conversando na nossa parceira Ribeirão Preto, eu e o Regis Sena lá, que faz a apresentação, estávamos entrevistando o Ricardo Salles, e a fala dele na realidade, viu, Felipe, girou muito mais em torno de dizer que o projeto é tirar o PT do poder de alguma maneira, que ele deseja representar São Paulo com unhas e dentes, porque ele acredita que Marina, Simone Tebet, enfim, são estrangeiras. Então ele trouxe muito essa questão do argumento delas serem de fora do Estado. Que agora virou o argumento da vez, né? O argumento da vez. Eu, inclusive, critiquei ele sobre isso, porque falei, olha, esse mesmo argumento me estranha muito, por exemplo, que o governador do estado de São Paulo, em algum momento, até endosse isso, porque ele mesmo não tem carreira política em São Paulo. Resolveu construir a carreira aqui, mas ele é carioca, circulou em Brasília, enfim, em outras localidades, o que eu acho também uma baita de uma bobeira sem fim, porque no final das contas o que a gente quer saber é se os políticos têm projetos, eles têm o lastro no sentido de capacidade técnica, administrativa, política, de fazer o que é necessário para poder enfrentar os problemas que são os problemas que afligem o dia a dia das pessoas. E além do mais, o Salles, ele deu uma escorregada ali, principalmente quando eu dei aquela pressionada nele em relação a ele ter abandonado o barco do PL alguns anos atrás, há 2 anos atrás, para ser mais preciso, quando não teve o apoio interno do PL para ser o candidato, né, à Prefeitura de São Paulo, e depois ele acaba indo para o Novo. E aí ele disse que segue ali a questão de ser conservador nos costumes, liberal na economia, e aí citou o governo de Romeu Zema como um dos exemplos, e aí eu trouxe alguns dados que são dados bem curiosos para a gente pensar, porque o Romeu Zema, por mais que endosse também essa lógica do vamos ter um Estado cada vez mais liberal, a dívida consolidada de Minas só cresce, as isenções fiscais estão batendo no teto por lá também. Bruno Silva, hoje foi um banquete, hein? Hoje não foi nem café colonial. Foi o café, o croissant, o pão de queijo, foi tudo, hein, Felipe? O café colonial hoje. Ô, Bruno, te espero amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal. Perfeito, então, Felipe. Um grande abraço a você e eu espero ansioso também a nossa resenha aqui de todos os dias, além desse bate-papo gostoso com os nossos queridos ouvintes. Um abraço. Valeu, Bruno. Até amanhã.